Situado em 2019, o filme Blade Runner apresenta uma humanidade pós-apocalíptica que vive o seu auge científico e tecnológico, porém que ao mesmo tempo sofre com as consequências do descaso social e ambiental ao decorrer dos anos. Ao que tudo indica, os recursos ambientais se tornaram cada vez mais escassos na Terra, e a opção que sobrou foi a colonização de outros planetas, ou para as pessoas com menores condições financeiras, o simples convívio em locais decadentes e superpovoados do próprio planeta Terra. No início do século XX, a Tyrell Corporation, empresa de engenharia genética, dá um novo passo e cria os replicantes, seres virtualmente idênticos aos seres humanos, com exceção da capacidade de sentir emoções, aparentemente. O intuito da criação desses seres foi utilizá-los como mão de obra escrava, sobretudo nas explorações e colonizações espaciais. Entretanto, com o passar dos anos, foi observando-se que alguns modelos Nexus 6, o modelo de replicantes mais avançados até então, depois de um certo período passavam a criar reações emocionais, algo totalmente prejudicial e inadequado para o intuito da sua criação, a de servirem como mão de obra escrava. Este problema foi solucionado momentaneamente com a redução do tempo de vida dos replicantes para apenas 4 anos de vida. Os replicantes são organicamente idênticos aos humanos. A única maneira de se descobrir um replicante ou não é com o teste Voight-Kampff, que é conduzido por diversas perguntas que induzem ao erro para assim identificar as reações emocionais de quem está sendo testado. Enquanto em diversos momentos da história da escravidão brasileira nós vimos diferentes revoltas e motins contra o sistema escravista, como por exemplo o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi Dandara, que foi formado por escravos que conseguiam escapar dos ambientes hostis das senzalas. E assim não é diferente com os replicantes, que passam a criar sentimentos, esses de injustiça, que alimentam cada vez mais casos de replicantes que se revoltam contra os seus donos. Desse modo, um grupo de replicantes escravizados conduzem um violento motim, onde 23 pessoas são mortas, e assim conseguem fugir do planeta extraterrestre. Após esse motim causado por esse grupo de Nexus 6, qualquer replicante estava proibido de retornar à Terra, sendo criada uma ala policial específica, conhecida como os Blade Runners, para assim caçar e eliminar todos os replicantes que ainda se encontravam na Terra. Na história que acompanhamos, o grupo de replicantes foge em uma nave espacial que é depois encontrada na Terra. Cientes da pouca longevidade de suas vidas, os replicantes decidem vir para a Terra motivados em encontrar seus criadores, a Tyrell Corporation, e assim um meio para conseguir viver mais. É dessa maneira que Rick Deckard, um ex-Blade Runner, entra em cena para cumprir a missão de eliminar os replicantes foragidos. Blade Runner, o caçador de androides, possui uma profunda reflexão filosófica sobre a identidade humana. Rick Deckard é um policial aposentado, mergulhado na própria solidão e, para além da sua profissão, em uma vida sem sentido. Rick Deckard, ao mesmo tempo que demonstra desprezo pelos replicantes, também se percebe relutante e questionando o sentido do seu trabalho. Na trajetória da caçada de Deckard, o protagonista se apaixona por Rachel, uma replicante que descobre sua natureza ao decorrer do filme. Essa relação é um conflito para o caçador, por se perceber cada vez mais criando um sentimento por alguém que possui uma das características que ele mais menospreza. Rachel é imersa na sua jornada pessoal de busca por uma identidade inexistente enquanto replicante. A falta de uma identidade se revela uma das maiores dores dos replicantes. Nossa identidade pessoal é formada pelas memórias das nossas experiências, como a infância com a nossa família, a nossa adolescência e outros vários momentos. Os replicantes não possuem memórias reais de quando os mais novos. O que eles acreditam ser lembranças das suas vidas são apenas implantes, padrões de memória de outros seres humanos. O filme nos faz refletir se as nossas memórias nos constituem enquanto sujeitos.
Somos o que somos por causa da memória das nossas experiências? E se caso as perdemos, ainda temos uma identidade ou deixamos de ser seres humanos? Continuando esse aspecto central do filme, de nos fazer refletir sobre um mundo onde replicantes têm sentimentos e possuem memórias, mesmo que não sejam de experiências próprias. Os sentimentos, a partir delas, afetam o presente desse indivíduo. Por que isso não significaria algo real? Os replicantes possuem essas características. Qual seria a régua? Qual seria o termômetro para se identificar quando ultrapassamos ou não a barreira da humanidade? A palavra para essa pergunta é a empatia, a capacidade de nos colocar no lugar do outro. O protagonista Deckard começa a entrar em crise quando ele percebe que há seres humanos que não têm tanta empatia assim. Seres humanos que se tornam cada vez mais seres desumanos, miseráveis e apáticos. Conforme a jornada dos replicantes é desenvolvida no filme, é perceptível que eles se tornam cada vez mais humanos, revelando sentimentos como empatia, como a valorização da vida e do outro, e consequentemente a capacidade de contemplar o belo em viver. É assim, após um confronto final, que Roy Batty, o replicante líder do grupo que vive legalmente na Terra, salva a vida de Deckard, impedindo que ele caia de um prédio. Enquanto o caçador de androides o observa, Roy, já percebendo seus programados últimos momentos de vida, diz um dos discursos mais icônicos da história do cinema. Na sua última cena, o replicante, ao morrer, mostra o apreço pela vida, mesmo tendo passado por experiências tão desumanas. Roy nos revela que, apesar disso, ainda vale a pena viver pelas experiências boas que temos sozinho ou com outras pessoas. O replicante Roy expressa para Deckard o que significa ser um ser humano de verdade. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Ao decorrer da história, vimos diversas vezes o significado do que é ser considerado humano ser alterado pela ética e moral humana. Será que hoje em dia, em situações do nosso cotidiano, ainda não desumanizamos alguém por ser mais fácil que mudar algum ponto de vista estabelecido na nossa mente? Eu sou o Cauã e esse é o Fita de História. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. E toda semana a gente tem vídeo relacionando história ou palhinhas de psicologia e filosofia a filmes, animações e muito mais.